esses. Se você quiser abrir comigo sua Bíblia em João, capítulo 11. João, capítulo 11, a história de Lázaro. E eu vou, invariavelmente, compartilhar com vocês algumas das coisas que Deus falou comigo durante esse tempo pelo qual eu e minha família passamos. E a história de Lázaro era uma história que durante todos esses dias eu, de certa forma, me espelhava muito. Claro que, principalmente pelo final feliz, né? Então eu me apegava a Lázaro ali, pastor. Mas algumas lições que nós podemos tirar dessa passagem. Gente, esqueci de uma coisa. Último aviso, agora é o último mesmo. No final do culto, os adolescentes da nossa igreja vão estar vendendo ali fora canjica para ajudá-los no levantamento de fundos para o acampamento deles. Para levantar dinheiro, para ajudar a pagar lugar, a pagar comida, a pagar transporte. Eles já venderam cookies domingo passado, eu vou vender canjica hoje. Não tem valor. O valor é aquilo que você quiser abençoar os adolescentes da nossa igreja. Então, se você quer abençoar com R$1, não faz isso não, gente. Aí você pensa mais uma vez. Né? Assim, ajuda com R$10, R$20, não é não, pastor? Seja generoso com os nossos adolescentes, come uma canjica quentinha, vai para casa já com a barriga quentinha, pronta para descansar, para viver a semana intensamente. Então, antes de ir embora, abençoa nossos adolescentes ali. Não gosto de canjica, sou alérgico a glúten, não como lactose. Então, você paga e fala, dá para outra pessoa. Abençoa alguém também. O objetivo não é a canjica e nem você comer. O objetivo é abençoar os adolescentes. E de quebra você come, entendeu? Então, no final eles vão estar ali fora. João 11, versículo 1 ao versículo 46. Nós vamos ler 46 versículos hoje. Então, te peço um pouquinho de atenção. Se você não leu a sua Bíblia hoje ainda, nós vamos preencher a sua cota agora. 46 versículos. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso, do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não terias morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia.
Disse-lhe, pois, Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Estamos acabando, gente. Segue aí. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a se levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela iria ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, e ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em seu espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia, pois, ele que abriu os olhos dos cegos, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já fazem 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus tinham ido visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Essa é a história da ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria, aquele quem Jesus amava. Nessa passagem que nós lemos, nós temos o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. E é também o 7º milagre descrito no Evangelho de João. O Evangelho de João são 7 milagres, e esse é o último e maior de todos eles. Esse milagre foi realizado, os estudiosos acreditam que semanas antes que a própria crucificação de Jesus. Se não na semana imediatamente anterior, na semana seguinte ou alguns dias depois disso, Jesus já foi preso no Getsêmani e já foi levado para depor perante Herodes, perante Pilatos, depois levado à crucificação. Então esse é o último milagre relatado por João, a ressurreição de Lázaro, e talvez um dos, se não o maior milagre de Jesus, perdendo apenas para a sua própria ressurreição, é claro. E é uma história que eu vivi muito essa história. Nesses 25 dias que nós passamos, a todo tempo eu me comparava com Marta e Maria, praticamente chorando a porta do lado de fora da pedra. Claro que a vitória não chegou ao ponto que Lázaro estava, mas... E como essa história me acompanhou tanto, e Deus falou tanto comigo ao longo dessa história, durante esses dias, eu quis trazer para vocês aquilo que Ele compartilhou comigo. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria justamente esse que está aqui na tela: Atravessando o Vale. Atravessando o vale, porque como cristãos, aliás, não como cristãos, mas como seres humanos, todos nós
mais cedo ou mais tarde, mais de uma vez, vamos nos encontrar em um momento difícil. E é claro que a gente, corriqueiramente, na nossa rotina, se a gente vai num self-service, a fila está grande, a gente já posta no Stories e fala assim, nossa, estou vivendo a prova. Se o salário demora 2 dias para cair, estou vivendo a prova. Se você se arrumou para fazer aquela corrida, aquele exercício, está nublado e começa a chover, você fala, crente não tem um dia de paz. Mas esse vale que nós estamos falando aqui, essa prova que nós estamos falando aqui, é algo muito mais profundo, algo muito mais escuro, uma noite para a qual nós não estamos preparados. Algo que vai além da rotina. Aqueles momentos que você talvez vai enfrentar 2, 3 ou 4 vezes na vida, aqueles momentos que você não tem esperança mesmo. Não é que esperar vai passar, não é que daqui a pouco melhora, não é que tem outra chance. Marta e Maria aqui não tinham outra chance. Lázaro estava morto, 4 dias morto, sepultado, enterrado. Então não tinha a quem recorrer, não tinha a quem gritar, não tinha médico para ver se troca de remédio, não tinha. E às vezes nós crentes achamos que por sermos crentes, nós estamos isentos dos males desse mundo. E eu já vi inclusive pastores pregando que crente não adoece, que se você pegou doença é porque você está desviado. Inclusive durante o Covid, havia alguns vídeos rodando nesse sentido. Covid é coisa de desviado, Covid é coisa de quem é filho do inferno, crente não pega essas coisas. Isso é claro que é mentira. Se você nasceu e nasceu na terra, a má notícia é que coisa ruim vai acontecer com você. Acidente de carro, fatalidade, imprevistos, doenças graves, ou em você ou na sua própria família. Coisas as quais você não planejou de forma alguma. Veja que a morte de Lázaro foi rápida. Ele ficou doente, manda chamar Jesus, Jesus atrasa 2 dias, ele viaja mais uns 3 ou 4 dias para chegar até lá, e Lázaro já estava morto há 4 dias quando ele chegou lá. Ou seja, Lázaro ficou doente e morreu em questão de dias. Lázaro um belo dia acordou, tomou café com Marta e Maria e falou, nossa, vai ser bom demais Natal desse ano. Natal desse ano nós vamos chamar a família toda, nós vamos fazer brinquedo, nós vamos chamar Papai Noel para vir aqui em casa, as crianças vão ficar felizes demais, depois nós vamos para a praia e fazendo aqueles planos de família. Passou 2 dias, ele acordou meio doente, meio com febre. No almoço não levantou na cama, no jantar estava meio fraco, no dia seguinte ele morreu. Ou seja, foi uma fatalidade, foi uma prova, uma escuridão, uma tristeza muito maior do que nós estamos preparados para ela no dia a dia. E acho que todos nós, em maior ou menor intensidade, uma vez ou mais vezes, nós iremos passar por esse vale. Esse vale às vezes pode ser mais profundo do que imaginamos, pode ser mais escuro do que imaginamos, mas a verdade é que a Bíblia nos fala no próprio Salmo 23 que existe um vale da sombra da morte. E um dia esse vale há de chegar para... Ser crente não te isenta das fatalidades, dos males desse mundo. E como cristãos, é bom nós já estarmos avisados de antemão disso. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer mês que vem, pode acontecer daqui a 15 anos. E é claro que eu não estou declarando isso sobre você, que Deus te livre. Mas como cristãos, vivendo nesse mundo, sendo seres humanos, a chance é que vai acontecer e não sou eu que estou falando. Vale há de chegar, mas mais importante que o vale chegar, nós lembramos que no Salmo 23 o salmista fala, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, ou seja, o vale é um lugar de passagem, não é um lugar de estacionamento, não é um lugar de fazer casa, não é um lugar que você vai morar ali. A má notícia é que o vale vai chegar um dia, o dia ruim vai chegar, você vai encontrar dificuldades, mas a boa notícia é que a Bíblia fala que o vale é lugar de passagem. Você um dia, algum lugar, pode demorar 1 ano, pode demorar 1 dia, pode demorar 5 anos, 20 anos. Mas o salmista nos diz no Salmo 23 que é um lugar de
passagem. Vai chegar o dia que vai acabar, vai chegar um dia que Deus vai enxugar as suas lágrimas, vai chegar um dia que você vai se levantar da sua cama com força renovada, pronto para viver, mais forte, mais experiente, mais alegre. Pronto para... Você passou pelo vale. E nesses 20 dias que a Vitória esteve internada, eu me senti passando por esse vale. Uma situação que nunca imaginávamos termos passado. A gente nunca imagina o que é com a gente, né? Quando a gente vê essas notícias no jornal, Estado de Minas, fantástico. A gente se comove, a gente fica triste, mas nunca imagina que pode acontecer conosco. Então, durante toda a gravidez da Vitória, os 9 meses foram muito saudáveis, acompanhamento médico, tudo perfeito. Uma gravidez que a gente sonhou, que a gente planejou, que veio de repente essa notícia. Então, durante todo esse período, fazendo planos, aí Benjamin isso, Benjamin aquilo, e faz o quartinho, e pinta quartinho, e compra roupa, e não sei o quê, e faz planos, daqui a pouco. Uma fatalidade dessa que talvez ela não viesse a passar. Graças a Deus, Deus é poderoso, Deus livrou, Deus curou, mas no momento da caminhada a dúvida bate invariavelmente. Se eu dissesse para vocês que durante todo o período eu tinha certeza, estava tranquilo, estava dormindo bem, feliz, sabe? Deus é poderoso, isso aí, qualquer hora Deus cura. Seria mentira se eu dissesse isso. Na verdade, muito pelo contrário, por quase todo o período, eu acordava e fazia oração dos discípulos, falando assim, Deus, me dá fé, porque está difícil mesmo. E a gente então sentiu, passando um pouco por esse vale que eu pessoalmente nunca havia encarado antes, nunca tinha passado antes. Talvez você já tenha passado por experiências como essa, mas eu não. E eu me coloquei no lugar de Marta e Maria, e é justamente... Eu quero dar aqui algumas lições que eu tirei e quero colocar para vocês algumas lições. Se você está passando por dias difíceis, se você tem alguém na sua família, se você mesmo tem enfrentado situações difíceis, situações às quais você não se preparou para elas, situações às quais você não se via nelas quando você colocou seus alvos de 2021, você certamente não colocou isso. Eu não coloquei isso nos meus alvos da 2021, passar por esses dias que eu passei. E dar aqui alguns princípios que Marta e Maria nos dão e o próprio Jesus nos dá, para quando esse dia chegar para você, ou você está passando por esse dia, você estar pronto para isso. E o primeiro princípio está aqui logo no versículo 3, quando diz, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Lázaro foi acometido por uma doença grave, estava possivelmente acamado, possivelmente fraco, sem muitas energias. E quem precisou chamar Jesus não foi nem o próprio Lázaro. Talvez ele não tinha nem forças para isso. Talvez ele não estava nem lúcido mais. E Marta e Maria, então, eles mandam chamar Jesus, não por elas mesmas. É claro que elas eram irmãs, elas tinham um vínculo emocional com Lázaro. Mas mandaram chamar Lázaro, mandaram chamar Jesus por conta de Lázaro. E a primeira lição que nós tomamos nisso é que quando o dia ruim vier, quando você se ver num momento difícil na sua vida, você tem que se cercar de pessoas que possam crer por você. Pessoas que possam crer por você. Como eu disse aqui, houve dias durante esses 25 dias que minha fé, não estava aquela fé vibrante, aquela fé alegre, aquela fé que eu acordava e já me regozijava, já dava glória a Deus. Estava uma fé fraca, não até apagada, não, uma fé assim vacilante, que eu não sabia como é que seria o dia, mas foram nesses dias que a igreja, Lagoinha da Serra, não somente a nossa igreja, mas irmãos de outras igrejas também, mandavam mensagens para mim, mandavam mensagens para a família como um todo,
mandavam orações, falavam, olha, eu estou orando aqui por você, estou mandando mensagem, estou aqui, eu estava intercedendo por vocês agora, Deus me deu uma palavra e mandava para a gente a palavra, então. E não somente orava, mas muitas vezes, aliás, todos os dias, inclusive, fazer um agradecimento aqui à capelania da nossa igreja, todos os dias, eles estavam lá às 15 horas, orando e adorando a Deus. E a maioria dos dias eu mesmo não estava com eles, porque eu estava lá em cima, então havia dias que eu ficava nem sabendo se foi ou não foi, mas eu recebia foto depois, ou seja, eles estavam lá todos os dias, e não era para fazer mídia, não era para fazer, sabe, um lado social, eles estavam lá porque eles criam no milagre, porque eles intercederam numa hora que eu mesmo não poderia. Eles criam em Deus pelo sobrenatural em momentos que eu, às vezes, já tinha desistido. Eles clamavam a Deus pela minha esposa em horas que eu não conseguia nem orar, somente chorar. Não somente eles, mas muitos de vocês também. Nesses dias que nós estamos falando, que você pode enfrentar um grande desafio, você tem que estar cercado de pessoas que podem crer por você, porque não se engane. Dentro do vale da sombra da morte, a sua fé possivelmente vai vacilar. E se você estiver sozinho, você vai parar a caminhada e você vai ficar por ali mesmo. Em vez do vale se transformar num lugar de passagem, vai virar um lugar de moradia, porque não tem ninguém para te puxar para fora. E eu me lembro no primeiro dia de UTI, a gente chegou no hospital, ela foi internada no domingo, eu pude ficar com ela no domingo, na segunda e na terça, ela não estava no UTI ainda, estava no leito comum. E eu estava com ela, e na terça-feira de madrugada ela foi internada, e por ter sido de madrugada, eles me permitiram ficar com ela aquela noite. E na quarta-feira ela já foi entubada, então na própria quarta-feira eu tinha uma decisão a fazer. Foi o primeiro dia que ela foi entubada, foi o dia que o pulmão dela já não estava respondendo, 98% do pulmão comprometido, e a máquina não estava funcionando direito, e tinha que esperar remédio, tinha que esperar não sei o quê. Os médicos totalmente falaram, não, nós estamos seguindo um protocolo, porque não tem mais o que ser feito. E era um dia que, meu filho estava na minha casa. E nesse primeiro dia eu tinha que fazer uma decisão. Vou voltar, vou ficar na casa, eu, Benjamin, de repente uma babá, para ficar lá durante o dia com ele. Eu sabia que eu ia ficar a maior parte do tempo no hospital. Ou será que eu saio de casa, vou ficar com a casa dos meus pais? E é uma decisão assim, simples. E é óbvio que eu fui para casa dos meus pais porque eu não queria ficar sozinho. Não queria correr o risco de chegar na minha casa de tanta tristeza, de tanta solidão, não querer levantar, não querer atender telefone, não querer saber de nada mais. São momentos como esse, você precisa cercar de pessoas, familiares, amigos. Essa é a importância do GC também, pessoas que te acompanham, pessoas que conhecem o íntimo da sua alma, pessoas que podem olhar no seu olho e saber exatamente o que está acontecendo e falar, olha, eu vou crer por você, eu vou me colocar na brecha por você, eu vou orar com você, eu vou caminhar com você. Sozinho você não vai dar conta. Sozinho você não vai conseguir. Observe que não somente Marta e Maria mandam chamar Jesus por Lázaro, porque ele mesmo não conseguia chamar. Ele mesmo não tinha força nem para falar, não conseguia levantar da cama. Dali a pouco ele estaria morto. Não somente Marta e Maria chamam chamar Jesus, mas quando Jesus chega e quando a cura acontece, outras pessoas rolam a pedra de Lázaro, porque ele estava todo amarrado, ele não podia nem enrolar a própria pedra. E outras pessoas têm que tirar as faixas dele, porque como ele estava amarrado, ele não podia simplesmente se desamarrar. Todo o processo de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, a pessoa que menos participou foi Lázaro. Ele não chamou Jesus, ele não rolou a pedra, ele não se desenrolou, ele não fez nada. Aliás, ele não fala nada, ele simplesmente ressuscita. Foram as pessoas, os vizinhos dele, os amigos dele, as pessoas que conviviam com ele na sinagoga que ele ia, que operaram o milagre dele. Ele mesmo não teve atitude alguma. A gente não pode nem falar que Lázaro creu porque ele estava morto. Você precisa se cercar de pessoas que vão crer por você, orar por você. Essa é a importância dos GCs.
Essa é a importância da congregação na igreja. Se você não vem aqui, você não será conhecido aqui. Então, a igreja ora não é por maldade, mas assim, tem que ser conhecido, tem que estar presente, tem que abrir o coração, tem que falar, olha, eu preciso de ajuda, olha, eu preciso de oração. Isso é importância, o culto online é uma benção. Você que está nos assistindo online, né, não me entenda mal, que glória a Deus pela tecnologia. Né? Você em casa, eu tenho certeza que você tem suas razões para estar em casa. Mas quando você vem aqui, você congrega, então você entra num elo de corrente, você faz parte, pessoas então que estão prontas para orar por vocês. Pessoas que não te conhecem, pessoas que não têm nenhum relacionamento com você, nenhum tipo de união com você, senão a própria fé em Cristo Jesus. O nosso vínculo não é porque nós somos irmãos de sangue, não é porque nós somos amigos, mas porque nós temos o mesmo sangue, é o sangue de Cristo. Pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não faço ideia quem são, pessoas de outros estados, pessoas de outros países, mandaram para a gente oração, mandavam para a gente ligação, falavam, olha, estou mandando fulano aí, olha, estou orando por vocês, pessoas que assim, não têm relacionamento algum, nem comigo, nem com ela. Mas por fazerem parte da mesma família de Cristo, fazerem parte da igreja, elas entraram nesse lugar de intercessão que eu mesmo, em alguns momentos, tinha me ausentado. E que a própria Vitória nem se fala. E durante esses louvores, que a capelania, junto com outros voluntários que iam lá, todo dia às 15 horas, a Tereza, outras pessoas sempre me mandavam vídeos desse momento. E toda vez que eu mostrava isso para a Vitória na UTI, ela não acreditava, falava, eles estão fazendo isso por mim? Eles estão aqui por mim? E às vezes não é nem somente a intercessão, mas a alegria de saber que tem pessoas que se importam com você. Todos os dias, quando ela via aquele vídeo, ela via alguém que ela conhecia, ela via alguma amiga dela, via alguém da família, falava, fulano está aqui, ciclano está aqui 3 horas na quarta-feira, por mim. Isso não dava uma alegria para ela, era quase que o ápice do dia dela. Deitada numa cama, ligada a 200 cabos, 200 tubos, alimentada por sonda, não podia fazer nada, não podia. Então, quando ela via aquele vídeo, ela se alegrava. Pessoas, às vezes, que nem conhecia ela intimamente, poder ir lá em casa, coisa do tipo, mas pessoas da igreja. Pessoas que sustentaram ela quando ela não podia. Pessoas que me sustentaram quando eu não podia. E quando você estiver passando por um momento difícil, meu irmão, você vai precisar de pessoas para poder te carregar, para poder te empurrar, para poder te incentivar, para poder crer por você. Quando o dia mal chegar, é importante você se cercar de pessoas que irão crer por você. E seguindo a história, a Bíblia fala no versículo 6, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Se demorou 2 dias no lugar que estava. E para a gente, na nossa cultura, e acho que para todo mundo, a gente tem uma máxima que é quanto antes, melhor, quanto mais rápido, melhor, quanto mais ágil, melhor. Durante todo esse processo, eu ficava pensando assim, gente, se Deus porventura vier curar a Vitória, não era mais fácil ter curado antes da UTI, que ela estava bem, estava sorrindo, estava correndo, estava andando, não tinha nem doença direito, não parecia. A doença era mais simples de curar, por que não curou antes? Por que está deixando essas coisas se arrastar demais? Por que está demorando demais? E cada dia que demora mais, ele vai ficando mais desanimado. E a Bíblia fala que Jesus demorou 2 dias, e quando ele chega lá, Marta e Maria falaram, demorou demais, tive chegado aqui ontem, ele ainda está vivo, ainda dava tempo. E nesses dias nós também temos que aprender a confiar no tempo de Deus. No tempo de Deus. Porque nesses dias também vale a máxima que quanto maior é a luta, maior é a vitória. Quanto maior é a luta, maior é a vitória. Imagina o testemunho que Lázaro levou com ele. Lázaro, Deus curou de você uma dor de cabeça? Não, negativo. Lázaro, Deus curou de você uma dor no joelho, uma dor na coluna? Não, negativo. O que você fez lá? Não, fui a única pessoa, que nós temos registro ali pelo menos, que Jesus ressuscitou. O testemunho de Lázaro, em questão de cura,
Foi maior que todos os testemunhos dos milagres de Jesus. Não à toa é chamado o maior milagre de Jesus. Quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto maior o tempo de ansiedade que elas ficaram ali orando e falando, será que Jesus está chegando? Será que vai chegar a cura? Será que Ele ama a gente mesmo? Será que Ele esqueceu da gente? Será que Ele realmente é Filho de Deus? É ou não é? Será que vai chegar ou não vai chegar? E quando chegou, Lázaro já tinha morrido e justamente a morte de Lázaro permitiu que ele fosse ressuscitado. E não simplesmente naquela época não devia ter exame de sangue, esses exames todos, o pessoal ia achar que estava somente de febre, uma febrezinha. Uma coisa qualquer. Quanto maior a luta, maior a vitória, e nós temos que confiar no tempo de Deus. Confiar no tempo de Deus, confiar que Deus não se atrasa, que Deus não se esquece, que Deus não se adianta, Deus não chega no lugar e fala, não, era ontem, pô, esqueci, perdi o horário. Saber que Deus em todo o tempo, mais que para nós pareça que está demorando demais, ou está indo rápido demais, mais que às vezes Deus parece que está demorando, ou atrasado, ou esqueceu, nós temos que lembrar cada dia que Deus é o Senhor do tempo e Deus não perdeu o controle. Mas que às vezes o tempo parece se arrastar. Mas que às vezes o tempo parece se arrastar. E é claro que quem espera, o tempo parece que demora mais. Quem está passando por uma dificuldade, o tempo parece que demora mais, o tempo vai mais lento. Nós temos que confiar na soberania de Deus e saber administrar o tempo é talvez o maior desafio de todos. Ter paz quanto ao tempo é o maior desafio de todos. Já que somos tão imediatistas, tudo é para ontem, nós temos que confiar. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Se não foi amanhã, vai ser depois de amanhã. Se Deus falou, Ele vai fazer. Não sei se vai fazer hoje, não sei se vai fazer amanhã, não sei se vai fazer esse ano, mas se Deus falou, algum momento Ele vai fazer. Por toda a Bíblia nós temos exemplos disso. Exemplo de promessas que Deus deu para alguém, exemplos que Deus deu. Deus falou para Davi, você vai ser rei de Israel. Depois que Samuel falou isso para Davi, a vida de Davi parece que piorou. Quantas coisas Davi não enfrentou antes de ser rei? Quantas vezes, quantos personagens bíblicos não enfrentaram antes de se tornar aquilo que Deus falou? As promessas de Deus, elas nunca se atrasam. A gente tem que confiar que Deus, eu sei que é difícil acreditar nisso, mas Deus é mais inteligente que você. Ele sabe mais das coisas. Então, se Deus não trouxe a bênção hoje, Deus não trouxe a promessa hoje, Deus não trouxe o livramento hoje, é porque Ele sabe que hoje não era o melhor dia. O atraso de Jesus por 2 dias não é porque Ele esqueceu, porque Ele, fiquei aqui distraído demais, nunca assustei, passou 2 dias, será que Lázaro está bem ainda? Será que vão correr para dar tempo? A atitude de Jesus não é essa. Ele atrasou 2 dias, porque Ele sabia exatamente o que Ele tinha que fazer. Ele atrasou 2 dias justamente porque Ele precisava fazer um milagre, como está escrito aqui no versículo 15, para que vós, discípulos, possam crer, porque Ele sabia que dali a pouco, dali a 1 semana, 10 dias, Ele mesmo seria crucificado, Ele mesmo seria entregue, Ele mesmo seria morto. Então Ele sabia, olha, eu preciso fazer alguma coisa para os discípulos crerem que eu sou Deus, porque eu vou morrer, e quando eu morrer, o dia ruim vai chegar para eles. Quando Jesus morreu, o vale veio sobre os discípulos. Ele falou, olha, eu vou ter que ter alguma coisa para eles fazerem parte, para eles estarem alicerçados na promessa de que eu sou filho de Deus e que eu vou voltar e que tudo que eu falei eu vou cumprir. E esse então é o último milagre. Momentos depois ele é capturado e falou, olha, eu quero que vocês guardem isso aqui é para que vocês possam crer. O plano que Deus tinha para Marta, Maria e Lázaro era um plano que ia além deles mesmos, não era uma ressurreição qualquer. Não era, vou ressuscitar porque você é meu amigo, sabe? Se alguém viu, se ninguém viu, não viu, tanto faz, é pela amizade. Não é, Deus falou assim, eu tenho um plano maior do que isso.
o milagre que eu tenho para a vida de Lázaro, a ressurreição que eu tenho para Lázaro, eu preciso atrasar 2 dias, porque o plano não é sobre você, Lázaro. Não é sobre você, Marta e Maria. Eu preciso que o Lázaro morra, que eu preciso ressuscitar ele depois, que eu preciso que meus discípulos creiam em mim quando o dia ruim chegar para eles. Então tudo isso estava nos planos de Deus. Jesus não se atrasou, Marta e Maria pensaram que sim, mas Jesus não se atrasou de forma alguma. Ele sabia exatamente os sintomas que Lázaro estava passando. Ele até falou, Lázaro morreu, inclusive agora. Ele nem estava lá, ele falou para os discípulos, Lázaro dorme. Acabou de morrer. Deus não se atrasa. O seu livramento, a sua bênção, a sua promessa, ela não está atrasada. Aliás, uma bênção fora de tempo pode se tornar uma maldição. Um livramento fora de tempo pode se tornar uma maldição. Imagine você se Davi, quando ele era ainda um garoto, um pré-adolescente, um adolescente, ungindo o rei, fala assim, Deus, eu quero ser rei agora. Coloca uma coroa na cabeça de mim de 13 anos. Que bom que não foi daquele dia. Que bom que não foi os planos de Davi no tempo de Davi. Que bom que as coisas não são no meu tempo. Que bom que as coisas não são no seu tempo. Que bom que nós temos um Deus soberano que está acima de todo o tempo. E o mesmo acontece com Marta e com Maria, quando elas têm a impressão que Deus se atrasou para Lázaro. Mas ele tinha um plano maior para elas. Da mesma forma, eu creio que com a vitória para mim também, eu falava, Deus, se o Senhor vai curar, não é mais curar de uma vez? Com essa luta, ficar vindo aqui todo dia nesse hospital e os médicos dar notícia ruim, e ficar aqui nesse frio, meu filho lá em casa, e nós estamos aqui demorando, e não sabe se vai ou não faz, resolve, filho. Se for para viver, vive, se for para morrer, morre. Resolve, que angústia. Se é para curar, que cura então. Mas quantas pessoas, quantas mensagens nós não recebemos de pessoas falando assim, olha, eu voltei para a igreja por causa do movimento de oração que eu vi e do que Deus tem feito na vida da Vitória. Quantas pessoas eu não vi mensagem, mandando mensagem para mim ou para amigos ou para outras pessoas falando, olha, eu nem estava mais frequentando igreja, eu nem tinha mais uma vida espiritual, mas depois de tudo isso eu me comovi muito e pela primeira vez em anos eu orei a Deus, eu clamei a Deus. Não foi uma, não foi duas, não foi 5, não foi 10, não foi nem 20. Aliás, teve uma mensagem de uma amiga nossa antiga, que mandou um áudio para mim assim, olha, vou falar para você uma coisa, viu? Eu decidi que eu ia desviar. Me falou isso, pastor. Eu decidi que eu ia desviar essa semana. Eu falei assim, eu não quero saber mais de igreja, nunca mais chega. Do que eu decidi isso, eu fiquei sabendo que a Vitória foi para o hospital, eu falei, não tem jeito, tem que orar por ela, que ela é minha amiga. E quando eu decidi que eu desviei, eu orei mais do que orei ano passado inteiro. Vocês não têm jeito. E agora eu estou com vontade de voltar para a igreja, falou para mim, pastor. É claro que eu queria que a Vitória entrasse no hospital e já fosse embora. Ficasse lá, nem 10 minutos. Mas Deus, da mesma forma com Lázaro, tinha um plano maior. Não era sobre a Vitória, não é sobre mim, não é sobre a minha família, sobre eu, ela e meu filho. Deus tinha muitas pessoas que Ele queria alcançar por meio da situação. Segura as pontas aí, filho. Vai demorar um pouquinho, mas confia. E a mesma coisa com Lázaro, a mesma coisa com você. Pode parecer que está demorando, pode parecer que está se atrasando. Saiba que Deus não se atrasa, Deus não perde o controle. Ele tem um plano que vai além da sua própria vida. Ele tem um plano que vai além de você mesmo. E nós temos que confiar em Deus, não somente na cura, mas inclusive também no tempo. No tempo. E confiar no tempo de Deus, porque Ele é o Senhor de todo o tempo. E quando nós seguimos aqui para o versículo 21, quando Jesus chega finalmente à casa de Lázaro, à casa de Marta e de Maria, no versículo 21, Marta se antecipa e fala, Senhor, se você estivesse aqui ontem,
você poderia curar Lázaro. Porque ontem dava tempo. Ontem, sabe, havia 4 dias que Lázaro estava morto e eles acreditavam naquela época que por 3 dias a pessoa poderia estar morta e por alguma coisa ela voltar a ressuscitar, porque era uma morte falsa, porque às vezes acontecia isso, sei lá, e eles inclusive sepultavam o morto depois de 3 dias, porque imagina você enterrar alguém que pode viver de novo. Então passa 3 dias, vê se não viveu, então sepulta, porque realmente morreu. Mas ontem, Deus, era o 3º dia, ontem ainda era possível. E melhor ainda se fosse antes dele morrer, é claro, porque ia ser mais fácil curar, né? Claro que é. A gente imagina, né, como se Deus tivesse dificuldades de poder. Se curar a gripe fosse mais fácil do que curar uma outra coisa qualquer. E a gente então, quando passa por um momento difícil, a gente começa a se lembrar do passado para ver o que nós fizemos para merecer aquilo. O que nós fizemos que causou aquilo. Querendo ou não, acaba que o karma, que não é uma coisa cristã, não está na Bíblia de forma alguma, é uma coisa que culturalmente as pessoas carregam. Mas o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para estar nesse lugar? O que eu fiz que eu não fui aprovado nesse trabalho? Ah, já sei que eu fui mal educado com minha avó. Ah, porque eu não dei aquela esmola aquele dia. Ah, porque eu xinguei palavrão. Ah, porque eu parei de ir na igreja, então Deus está me castigando. Então a gente começa a viver no passado e falar, olha, ontem, o que eu fiz ontem? O que aconteceu ontem? O que eu podia ter feito ontem para Lázaro não ter morrido? Será que faltou um chá de boldo? Será que faltou uma sopa, uma canja, uma sopa de cará para ele comer, ficar forte? Será que eu fui negligente? Será que eu podia ter feito ontem para evitar estar onde eu estou hoje? Se você, Jesus, tivesse chegado aqui ontem, se o ontem tivesse sido diferente, se semana passada tivesse tido diferente, e eu durante esses dias também ficava pensando, poxa, quando foi que a Vitória contraiu o vírus? Ela estava grávida, a gente sabia que ela não podia pegar o vírus. Será que a gente foi negligente? Será que em algum momento ela ficou sem máscara? E eu também antes, aquele negócio todo, achei que, tudo bem, mas não precisa ficar sem. Será que foi culpa minha, que eu falei que ela precisava ficar de máscara, e ela pegou o vírus? Então foi culpa minha, foi alguém que foi lá em casa e estava com o vírus e não nos avisou, então foi alguém. A gente começa a ficar cogitando, o que aconteceu? No meu caso, o que aconteceu que a Vitória contraiu esse vírus? Será que a gente foi responsável alguma hora? Será que foi culpa minha? Será que foi culpa dela? Será que foi culpa nossa? Será que eu demorei a levá-la para o hospital porque ela foi diagnosticada com Covid na quinta-feira, ela foi para o hospital somente domingo? Será que se ela fosse 3 dias antes, ela teria sido medicada antes, não teria melhorado antes? E o problema disso é que nós podemos ficar reféns do passado. A gente pode ficar eternamente pensando o que foi que aconteceu ontem, que eu me encontro nesse buraco hoje. E é claro que com a reflexão não tem problema, nós temos que olhar a história para não repetir a história e sermos melhores. Mas uma coisa é você, sabe, ficar refém daquilo. Uma coisa é você, um acidente que acontece, uma coisa que invariavelmente aconteceu, e você então vira um refém do passado. Jesus, você não pode fazer mais nada, porque ontem você não estava aqui. Às vezes eu mesmo demorei a te chamar, Jesus. Às vezes quando o Lázaro falou que estava doente, eu não dei muita moral para ele, eu achei que era fresco mesmo. Se eu tivesse te chamado antes, você teria chegado primeiro e talvez teria livrado. Nós nos tornamos reféns do passado. O que nós fizemos? Somos responsáveis, somos negligentes. E Marta então fala, se você estivesse aqui ontem, no versículo 21, não teria morrido meu irmão. E ela poderia carregar esse amargor por toda a vida. Jesus poderia ter salvo meu irmão se ele chegasse ontem, mas não chegou, então morreu. Então a culpa é minha que não chamei antes, é de Jesus porque não chegou antes. E existem pessoas que por uma vida inteira ficam amarguradas porque entraram num vale da sombra da morte e ficaram presas no passado. E o incidente já passou faz 20 anos e você sabe que ela vai falar daquele assunto, daquele divórcio que ela teve, daquele filho que ela perdeu, daquele emprego que ela perdeu, daquele golpe financeiro que ela caiu, daquele dinheiro que alguém levou dela. E passa 10 anos, 15 anos, ela continua falando daquele assunto, ela ficou presa no passado. Porque é claro que o tempo
Ele é uma fuga do presente. Se nós queremos fugir de uma situação desagradável que nós nos encontramos, e um dia difícil, uma situação difícil é desagradável, então o próprio tempo é uma fuga. Você fala, olha, ontem, Jesus, dava tempo. E Jesus então fala para ela, Marta, teu irmão há de ressurgir. Marta, seu irmão vai viver de novo. Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela imediatamente faz o quê? Eu sei, Jesus. Eu sei que ele vai, eu sou crente. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, quando todos nós formos ao céu. Sou crente, Jesus. Não precisa me falar isso. Ou seja, ela pulou do passado e foi diretamente para o futuro, porque o tempo presente é difícil demais para ela lidar. O tempo presente, a morte de Lázaro, ele ali fedendo, a porta rolada, é difícil demais para lidar. Então ela pula do passado e vai direto para o futuro. Quando na verdade Jesus fala, Maria, Marta, você não entendeu. Não é que eu não estava aqui ontem, não é que eu vou estar aqui amanhã. Ele segue falando no versículo 25, ele fala, eu sou a ressurreição. Não é que eu era a ressurreição, não é que eu vou ser a ressurreição, eu já sou a ressurreição e estou aqui agora. Se Lázaro morreu faz 1 dia, faz 10 dias, faz 30 dias, se Lázaro, do jeito que Lázaro está, Marta, não importa, eu sou a ressurreição aqui e agora. Nos momentos difíceis, facilmente nós temos uma fuga para o passado, o que foi que aconteceu que eu podia evitar, ou então para o futuro, como é que eu vou fazer agora, como é que vai ser minha vida, eu vou planejar, vou substituir, vou arrumar. Enquanto Jesus fala assim, olha, vamos viver hoje, porque eu estou aqui hoje. Eu não vou ser a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Jesus está presente com você hoje. É claro que na antiga aliança, antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele como era 100% Deus, mas também era 100% homem, Jesus como pessoa não era onipresente, ele não podia estar lá e aqui ao mesmo tempo. Como pessoa ele estava onde ele estava, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele falou, olha, eu vou ascender aos céus para que o Consolador possa vir sobre nós, para que o Auxiliador possa vir sobre nós, e esse é o Espírito Santo de Deus, que é 100% Deus, ele também é Deus, e este sim, ele está com você hoje, ele estava com você ontem, está com você na sua casa, está comigo na minha casa, esteve comigo no hospital e ao mesmo tempo esteve com você na sua casa, está aqui nessa igreja agora, está na sua casa de quem assiste. E ele é Deus hoje. Ele te ouve hoje. Ele sabe os anseios do seu coração hoje. Ele sabe as dificuldades que você enfrenta hoje. Não espere amanhã para clamar a Deus. Não espere amanhã para buscar a Deus. Não fique preso no passado. Porque eu desviei lá atrás. Porque eu fiz tal coisa lá atrás. Porque eu pequei lá atrás, então eu mereço isso. Isso não está na Bíblia. Deus é Deus da ressurreição hoje. E o passado pouco importa e o futuro pouco importa. Porque Deus está presente hoje. Aliás, um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Não um Deus que virá a ser, não um Deus que foi, mas Deus conosco. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Ele estava presente. Nós estamos caminhando para o final já. A história segue. E no versículo 31, a Bíblia conta que Maria em casa estava com os judeus que a consolavam. Vendo ela se levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ia chorar que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, e ao vê-lo, lançou-lhe aos pés. Lançou-lhe aos pés. Essa era Maria. Maria, ela conhecia Jesus. Porque Maria, numa outra situação que Jesus esteve com elas, com Marta e com Maria, é aquela história que Jesus chegou e Maria se apressou para arrumar a casa, Marta se apressou para arrumar a casa, enquanto Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir. Então ela se lembrou daquele sermão daquele dia e ela conhecia Jesus.
Ela sabia que Jesus era filho de Deus. Ela sabia que Jesus não era o Deus do ontem. Sabia que Jesus não era o Deus da manhã. Ela sabia para quem correr, porque ela sabia que havia um sobrenatural que poderia acontecer naquele momento. Ela conhecia Jesus. E por conhecer Jesus, ela sabia que não adiantaria ela correr para o túmulo como era esperado, porque ela ficaria de luto. Era esperado que ela fosse ao túmulo chorar. A Bíblia fala no versículo 31, os judeus acharam que ela ia ao túmulo, que era lá que o irmão estava morto, era lá que ela tinha que chorar, era lá que as pessoas faziam, era o protocolo, era o comum. Mas não Maria, ela não foi ao túmulo, porque ela sabia que se Lázaro estava morto. Por que eu vou chorar para um morto? Por que eu vou clamar para um morto? Eu também não vou para o mestre da sinagoga, eu também não vou reclamar com os médicos, também não vou buscar um outro remédio, não vou ficar murmurando por aí, não vou ficar reclamando do meu azar por aí, eu vou chorar aos pés de Jesus. Por conhecer Jesus, Maria sabia exatamente onde que ela tinha que buscar as suas forças, a sua esperança, o seu milagre. Ela estava em casa, ela não estava por aí reclamando, batendo boca, buscando soluções, porque ela sabia que a solução estava somente em Jesus. Ela só iria sair de casa quando Jesus chegasse. E quando Jesus chega, ela não vai reclamar com ele, ela não vai falar com ele se ele tivesse aqui ontem, ela não vai falar com ele que podia ser assim, podia ser assado. Ó Jesus, você não me ama, achei que você me amava, quando você veio aqui eu recebi você tão bem, fiz pão quentinho para você, fiz pão de queijo para você quentinho, e agora você me trata assim? Ela vai chorar aos pés de Jesus, porque ela conhecia Jesus e sabia que em Jesus ela tinha esperança. Nos momentos difíceis, nos momentos delicados, quando o dia difícil chegar sobre você, você pode reclamar, você pode xingar, você pode murmurar, mas você também pode correr aos pés de Jesus. Murmurar não resolve, ficar estressado não resolve, descontar sua raiva na sua família, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, não resolve. O que resolve é você se lançar aos pés de Jesus e falar: Jesus, se não você, quem? Jesus, não tem mais médico, não tem remédio, não tem nada senão você. Jesus, não tenho força, não tenho esperança nenhuma senão você. Quando o dia ruim chegar, nada, nem ninguém poderá te salvar, senão o próprio Jesus. E nesses dias que nós vivemos, muitas pessoas se comoveram, muitas pessoas, como eu disse, mandaram mensagens. E algumas dessas pessoas, nas melhores das suas intenções, não estou aqui julgando ninguém, mas mandavam assim: olha, importante agora é as energias positivas. Independente de religião, importante é estarmos todos unidos nesse elo de positividade. Independente de Deus ou de Jesus ou negócio, importante agora estarmos todos unidos nas nossas diferentes religiões e crenças para um bem maior. E as pessoas falavam isso nas melhores das intenções. Mas se você é crente, você sabe que isso não é verdade. E eu no meu coração, é claro que naquele momento eu sorria e agradecia, mas no meu coração eu sabia. Falava, não é independente da religião. Não é independente das energias positivas. Vitória não precisa de energia positiva. Vitória não precisa de reza no pé do santo. Vitória não precisa de um trabalho, de alguma coisa assim que as pessoas ofereciam. Vitória não precisa de uma mistura de todas as religiões para ver se algum Deus em algum lugar escuta. Vitória não precisa vamos tentar todos os deuses para ver se algum Deus escuta, para ver se alguém resolve. Não precisa disso. Se você é crente, no seu coração você tem que saber que não é todas a qualquer coisa. É somente Jesus. Não são boas mensagens, não são energias positivas, não vamos nos unir para uma causa maior, é Jesus. A gente pode nos unir, mas não é unir independente de qualquer coisa. Jesus é que pode salvá-la. Jesus que podia salvar Lázaro, Jesus que é quem podia salvar a Vitória. Quando você estiver num dia ruim, o inimigo vai tentar te enganar.
Ele vai tentar te falar, aliás, em dias assim que muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor. Que o inimigo vai tentar te falar assim, tenta uma coisa diferente. Tenta um caminho diferente. Você sempre foi da igreja, está passando por isso. Crente não passa por aflição, não. Estou achando que esse Deus é meio fraco. E é justamente no vale que muitos cristãos eles vão buscar coisas diferentes, para ver se coisas diferentes resolvem aquela situação. Mas você tem que saber nesse dia que é somente aos pés de Jesus que há esperança. É somente Jesus que pode resolver, é somente Jesus que é o Senhor dos senhores, somente Jesus que é o médico dos médicos, somente Jesus que tem a última palavra. Somente Jesus é quem pode fazer algo por nós. E a Bíblia fala também que já era o quarto dia. E sendo o quarto dia, a Bíblia fala que Marta e Maria não tinham esperança alguma. A pedra havia sido rolada, uma pedra grande, uma pedra pesada, lá dentro era escuro, ninguém tinha acesso. Lázaro não ouvia, Lázaro não via, Lázaro não tinha pulso, tinha nada. Acabou, Jesus, veio para os lamentos finais. Mas aonde há Jesus, aonde Jesus está, aonde o Espírito de Deus está, não acabou até que Ele tenha dito que acabou. Eu me lembro que na UTI, você tem acesso à UTI no hospital por uma rampa. E no final dessa rampa tinha um plotter, um adesivo desses, que era um plotter nada a ver com nada. Bárbara está ali, nossa arquiteta, talvez concorde comigo. É um hospital assim. E o plotter era um adesivo assim, de uma montanha europeia. Sabe assim, um negócio assim, nada a ver, uma montanha de neve, um céu azul. Nada a ver, nem com o hospital, nem com o nada a ver com nada aquele adesivo. Mas estava lá, alguém colocou lá, gostou e ficou. Mas nesse adesivo, que era uma montanha de neve com um lago azul na frente, um sol brilhante em cima, tinha uma nuvenzinha pequenininha lá naquele céu, no cantinho assim, em cima da montanha. E não sei se todos sabem, mas no primeiro dia que a Vitória foi entubada, na quarta-feira, os médicos falaram, olha, a gente vai entubar ela somente por protocolo, porque o tubo nada mais é que você lançar o oxigênio diretamente no pulmão, porque ela não tinha mais esse movimento de fazer a respiração, o pulmão dela não se esticar, ela perdeu esse movimento. Então a gente vai jogar o tubo lá dentro, para ver se jogar o ar lá dentro resolve. A gente já sabe que não vai resolver, porque não tem nada lá para absorver o oxigênio, o pulmão dela simplesmente não existe mais. Os médicos falaram. Então a gente vai fazer isso somente por protocolo, para vocês não falaram que nós não tentamos. Se vocês quiserem contactar a ECMO, que é o pulmão artificial, pode ser que dê uma sobrevida a ela, mas a situação dela é extremamente grave. Então assim, é uma tentativa que cabe à família resolver, mas não garantimos nada, porque ela está muito debilitada. E se nada for feito, em 3 horas os órgãos dela vai começar a entrar em falência múltipla. E acabou. E eu lembro que enquanto eu subia aquela rampa, eu vi aquela nuvenzinha, eu senti Deus falando comigo, enquanto há uma nuvem, se você tem 3 horas, se o Espírito Santo está presente, há esperança. Se Jesus está presente naquele funeral de Lázaro, há esperança. Se ela tinha 3 horas, se era somente protocolo, se ela tinha algum tempo, se existia uma pequena nuvem, por menor que ela fosse, e nesses momentos o vale é mais escuro e mais profundo, e a nuvem é muito pequena. Mas se é uma pequena nuvem, Deus pode fazer chover. Se você carrega Jesus em seu coração, Ele pode fazer chover. Se o Espírito Santo habita sobre a sua casa, Ele pode reconciliar. Se o Espírito Santo Ele te guia nas suas ações e decisões, Ele pode te ajudar e Ele irá trazer transformação sobre a sua vida. É Ele quem dá a última palavra, é Ele que dá a definição, é Ele que fala se está vivo ou se está morto. Mas Deus, Lázaro está fedendo, se bobear já perdeu até um dedo, já decompôs. Eu não falei que ele está morto, quem falou que ele está morto? Mas Deus, os médicos falaram.
Deus, o banco falou, Deus, meu chefe falou, Deus, minha esposa falou, Deus, meu filho falou que eu não volto mais para casa, minha esposa falou que eu não volto mais para casa, o banco falou que acabou, que eu não tenho mais, vai ter que entregar tudo. Se há uma pequena nuvem, e se Deus, se Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, há esperança. Fique de pé, a gente vai encerrar já. Quero fazer uma última oração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Lázaro, no final da história, como nós lemos, ele saiu do túmulo. Mas Lázaro só saiu do túmulo porque Jesus sabia que dali a alguns dias ele próprio estaria no túmulo. Lázaro não saiu do túmulo gratuitamente. Lázaro não saiu do túmulo somente baseado no poder de Deus, que Deus pode. Lázaro não venceu a morte de forma gratuita. Porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, há consequências, e Deus não pode quebrar as regras que Ele mesmo estabeleceu. E quando Lázaro sai do túmulo, ele só saiu porque Jesus sabia que dali a alguns dias, Ele mesmo estaria lá e a pedra seria rolada sobre ele. E se antes os discípulos conheciam o poder de Deus, o poder de Deus de andar sobre as águas, o poder de Deus de multiplicar pão e peixe, o poder de Deus de curar o cego, o poder de Deus de curar os leprosos, o poder de Deus de fazer todas as coisas. Nesse momento eles conheceram não somente o poder de Deus, mas o amor de Deus. Porque ao ressuscitar Lázaro, ele não somente usou o poder dele, mas ele mesmo se entregou. Porque aquele túmulo não podia ficar vazio, alguém tinha que estar lá dentro. Deus fala: sai, Lázaro, e pode deixar que daqui a 10 dias eu mesmo me dou. E esse é o amor de Deus por nós. Se foi possível que a Vitória descesse aquela rampa com saúde, é porque 2000 anos atrás Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Como está escrito em Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Somente Jesus pode te curar, somente Jesus pode restaurar, porque somente Jesus entregou a vida dele por você. A sua tumba, o seu túmulo, a sua gruta, o seu caixão só vai estar vazio no último dia, porque o próprio Jesus entrou nele por você. Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, Jesus levou sobre si as nossas transgressões, Jesus levou sobre si as suas enfermidades, as suas ansiedades, os seus medos, de forma que Ele fala hoje através do Espírito dEle, fala: filho, filha, tenha uma vida plena, tenha uma vida livre de ansiedades, tenha uma vida, sabe, alegre, uma vida em abundância. Quando Ele fala: vós tereis vida e vida em abundância, porque Ele levou sobre si tudo aquilo que te afasta da abundância, tudo aquilo que rouba a sua paz emocional, tudo aquilo que rouba a sua paz interior, tudo aquilo que rouba a sua alegria. Ele fala: eu levei sobre mim. Eu levei sobre mim. Se você quiser fazer uma oração no seu lugar, clamando a Deus por sua vida, se lançando aos pés de Jesus, exemplo de Maria, falando: Jesus, eu preciso de você, Espírito Santo, eu preciso de você. Que você no seu lugar, sabe, coloque a mão no seu coração e clame a Deus sobre a sua vida. E a mesma forma, gente, a Vitória não saiu do hospital porque Deus ama mais a ela. Deus não curou a Vitória porque, sabe, eu estou envolvido aqui na igreja. Deus não ama mais a mim, não, Deus não ama mais ninguém.
aquilo que Ele operou na vida dela, na minha família, está disponível da mesma maneira, mesma intensidade na vida de vocês também. Eu não sou nem um pouco a menos ou um pouco a mais pecador do que você. Eu não sou nem um pouco a mais amado ou menos amado que você. Deus não ressuscitou Lázaro porque Ele amava Marta e Maria. Ele fez, que a Bíblia fala no livro de 1 João, que Deus é amor. E quando Deus vê a sua ansiedade, Ele vê a sua aflição, Ele vê a sua angústia, a reação dele é a mesma que Ele teve com Marta e Maria. Ele chora. E Ele chora porque não foi isso que Ele planejou para você. Ele chora porque não planejou a morte prematura para Lázaro. Ele chora porque não planejou para você uma vida, sabe, atribulada, uma vida com dificuldade familiar, dificuldade emocional, dificuldade psicológica, ansiedade, depressão. Ele não planejou nada disso para você. Ele chora quando Ele vê isso. Ele fala: olha, se lança aos meus pés, porque eu já levei sobre mim. Está pagando o preço dobrado, está pagando 2 vezes. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Jesus é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, eu conto contigo, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, é o meu descanso, em teus braços, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque não somos merecedores. Obrigado porque não é baseado em nosso mérito, não é baseado naquilo que fazemos, não é baseado naquilo que pensamos, não é baseado naquilo que falamos, Pai. Mas é baseado naquilo que o Senhor fez por nós. E para isso nós não temos palavras, para isso nós não temos o que fazer, Pai, se não nos rendermos aos seus pés e declararmos e aceitarmos o
senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos fazer a declaração de Pedro ao dizer: Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos preparar para quando o dia mal vier. Que o Senhor, Pai, possa estar conosco naquele lugar, como o Salmo 23 diz, que o Senhor é nosso pastor, estará conosco passando pelo vale. Que o Senhor se faça presente, mais importante do que, tão importante quanto isso, o Senhor possa nos ajudar a perceber a sua presença conosco. Que o Senhor nos dê conexões divinas, Pai, com pessoas que vão nos ajudar, vão crer, que vão nos carregar por esse momento. Que o Senhor enche o nosso coração de fé. E mais importante, que nós possamos saber que onde o Espírito de Deus está, há vida. Que onde o Espírito de Deus está, há esperança. Que onde o Espírito de Deus está, há uma nova chance. Que onde o Espírito de Deus está, há chuva. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos, nós oramos. Obrigado pelo seu amor por nós. Obrigado que o Senhor pagou o preço por nós. Senhor, nós possamos viver, é porque o Senhor morreu por nós. Em nome de Jesus. Amém. E antes de irmos embora, se você por um acaso nunca fez uma oração de entrega a Jesus, se você por um acaso nunca orou convidando Jesus em seu coração, ou se você por muito tempo você se considera uma pessoa que tem andado distante dos caminhos de Deus, e você quer fazer uma oração rededicando a sua vida a Deus, nós queremos orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Se você estiver aqui, levante a sua mão bem alta, mas tem que ser bem alto, porque essa luz aqui está atrapalhando a minha visão. Melhorou. Se você está aqui nessa noite e você quer servir esse Deus a segunda chance, você quer servir esse Espírito que está com você em todos os lugares, você quer entregar a sua vida para um Deus que é o Deus de toda a esperança, nós queremos fazer uma oração com você. Tem alguém aqui essa noite? Levante a mão para que nós possamos orar com você, crendo que somos todos salvos, crendo que somos todos já irmãos em Cristo. Que você possa ter uma boa semana, que você possa desfrutar o Espírito Santo de Deus na sua casa, que você possa ter plena consciência que onde o Espírito de Deus está, há uma segunda chance e há esperança para você. Boa semana e nos vemos terça-feira às 20 horas, sábado às 19h30, domingo às 10 e às 18. Boa semana, que Deus nos abençoe. Sim.